Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, esse que vos fala é o pastor Kennedy Santana. Estamos aqui juntamente com a pastora Girleide para trazer mais uma palavra de Deus para as nossas vidas. Não é isso, pastora Girleide? Primeiro, bem-vindo ao nosso canal Vencendo o Medo. Não é isso, pastora Girleide? Glórias a Deus, é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos mais uma vez aqui para trazer muito de Deus para a tua vida. Eu acredito que você vai aprender muito, tá certo? Fique até o final. O pastor querido, ele vai trazer uma palavra abençoada para a tua vida, tá bom? Meus queridos, Deus abençoe você. Tem sido muito bom. A gente tem recebido muitos testemunhos, muitas ligações. Pessoas têm aí nos apoiado aí nesse novo projeto nosso, né? Um projeto abençoado, esse canal que tem sido canal de bênção para as nossas vidas. E eu espero que nós, através da palavra de Deus, a gente esteja aí te ajudando aí nesse processo, nessa tua caminhada. Nós não estamos aqui para tratar de religiosidade, de religião, não. Não importa a tua religião, o que importa é que você vai ter uma instrução, no canal Vencendo o Medo. Você vai ter essa instrução através da palavra poderosa de Deus e o Evangelho de Deus na terra, né? É o poder de Deus na terra. O Evangelho é isso, é o poder de Deus agindo nessa terra de vivente. Mas aqui a gente tem um dilema, né, pastor Gileide? A gente vai direto ao assunto, né? Vamos meditar hoje, meus queridos. Vamos aprender com a passagem que está em Marcos. Você pega a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo, a partir do versículo 29, fala da cura da sogra de Pedro. Aí diz assim: saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo lhe falaram dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou, e a febre a deixou, e ela os servia. Então, uma passagem muito conhecida dos irmãos, que fala acerca da cura da sogra de Pedro. Isso quer dizer que Pedro, ele era casado, tinha uma esposa, tinha uma família, tinha uma sogra, enfim. E a história vai dizer que esta mulher, essa sogra de Pedro, ela se encontrava de cama, com febre. Então, o que podemos já adiantar aqui nessa história é que quando a gente fala de uma febre, a gente pode até se deparar com algumas febres que são febre normal, não é isso, pastor Gileide? A febre que dá numa criança, num adulto, e a gente sabe que existe essa febre dentro de uma normalidade, de uma patologia. Você está sentindo algo, o seu corpo ele reage e ele vai dar o sinal ali que está com alguma enfermidade através dessa febre. Mas o que chama atenção é que essa sogra de Pedro, a Bíblia está dizendo que ela estava acamada. Estava deitada, acamada, estava de cama. Então veja que não era uma febre comum. Foi uma febre tão forte que levou ela a ficar acamada, deitada naquela cama. Então nós podemos perceber a gravidade dessa febre. Não era uma febre normal, poucos graus, não.
ela estava realmente passando mal, ao ponto de ficar deitada em cima da cama sem poder se levantar. Essa febre era alta e perigosa, muito perigosa. Por quê? Na região onde ela morava, que era em Cafarnaum, era uma cidade próxima ao Jordão, ao Rio Jordão. E ali era uma região pantanosa. Então existia naquela época muitos muriçocas de mosquitos transmissores, e não era como hoje, que tinha essa ciência, né, esse combate a esses mosquitos. Então, era mosquitos transmissores de doenças que existiam e não tinham nenhum controle naquela época sobre esses mosquitos transmissores. E era comum naquela época, né? E até hoje existe pelo menos 3 tipos de febres que são aí. Existe febre reumática, existe a febre malta, a febre tifoide, existe a febre da malária, enfim. Então, tudo indica, pastor Gileide, que ela estava com essa febre da malária, porque era uma febre que levava a pessoa a realmente à morte. É muito perigosa essa febre, a malária. Até hoje ainda existe esse tipo de febre. Então veja que, nesse momento, Pedro, que era discípulo de Jesus, a história vai dizer que eles estavam na sinagoga, né? Estavam na sinagoga. E veja que quando eles saem da sinagoga, né, logo falaram dela. Então, veja que há um sentido aqui na palavra de uma certa urgência. Assim que Jesus está ali e liberta um homem que estava endemoniado ali dentro da sinagoga, então, quando ele está ali naquele momento dentro da sinagoga, aí há uma urgência dos discípulos, né, falar logo a Jesus a respeito dessa situação da sogra de Pedro. Então veja que no momento em que os discípulos, que Pedro, André, João, Tiago, eles estavam com Jesus dentro da sinagoga, já existia uma preocupação, ou não? Já existia uma preocupação. Enquanto Jesus estava ali ensinando, enquanto Jesus estava ali operando aquela libertação naquele homem, existia ali uma certa preocupação dos discípulos com a sogra de Pedro, que tinha ficado em casa se queimando de febre, acamada, e existia sim essa preocupação. Mas veja que Jesus, ele já sabia de tudo isso. Jesus, ele sabia, assim como Jesus sabia que Lázaro, ele ia chegar a falecer, e Jesus ali, ele atrasa a sua viagem, né, para chegar até Lázaro, porque aí Lázaro estava doente, e quando ele chega lá, Lázaro já estava morto. Por quê? Existia ali uma agenda do céu para que Jesus operasse aquele milagre naquele dia, naquele momento, com aquela pessoa. Então a agenda de Jesus não é uma agenda terrestre. Será que vai dar certo? Será que eu vou chegar? Não. Era tudo programado. Então quando Jesus ele sai aqui da sinagoga e os discípulos vêm até Jesus, com certeza Jesus já estava sabendo de tudo. Jesus ele já estava sabendo de tudo. Então existia uma preocupação dos discípulos, mas essa preocupação, de uma certa forma, era uma preocupação vã. Por quê, pastor Gileide? Porque Jesus, ele sabia que quando ele saísse dali, o próximo milagre que ele ia realizar
era justamente na casa da sogra de Pedro. E o que é que eu aprendo aqui com essa preocupação, pastora Gileide? Porque às vezes nós queremos limitar Deus e entender sobre Deus como se Deus fosse nós, um homem. Não! Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, na onisciência de Jesus, ele sabia o que ele deveria fazer naquele dia. Ele saía da sinagoga depois que expulsou aquele demônio daquele jovem e ele ia direto para a casa da sogra de Pedro. Mas veja que os discípulos estavam preocupados, ou não? E muitas das vezes na nossa vida, meus queridos, nós estamos tão preocupados, preocupação, ou seja, uma preocupação, uma antecipação da preocupação. Ou seja, nem aconteceu, mas você já está preocupado, você já está vendo, né, lá na frente, você já está imaginando tanta coisa, né? E você ali, eles estavam com medo de quê? De a sogra dele morrer. Então existia aquele medo antecipado, aquela preocupação antecipada. Mas Deus, Jesus ali estava no controle de tudo. E veja que lá em Mateus capítulo de número 6, e o versículo de número 8, veja o que o próprio Jesus já tinha ensinado àqueles discípulos. Mateus capítulo 6, versículo 8, diz o que, pastor Gileide? Não vos assimileis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedite. Ou seja, veja que Jesus já tinha ensinado aqueles discípulos. Meu filho, antes de vocês pedir, o vosso Pai já sabe. Ele sonda os pensamentos, ele sabe, ele é onisciente. E nós servimos a um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Então existia uma preocupação daqueles discípulos. Mas Deus já estava no controle de tudo. Antes de você falar, antes de você pedir, antes de você chegar na tua mentalidade, na tua raciocínio, Deus, ele já conhece as tuas necessidades. Então veja que a preocupação de Pedro era vã, porque Jesus já sabia. Hein, pastor Gileide? Esse Deus é tremendo, meus irmãos. Deus que nós servimos, ele é tremendo. Então, quando a gente vai ver Deus agindo lá no Antigo Testamento, né, no capítulo 65, você vai ver o próprio Deus alertando o seu povo sobre o futuro. Isaías 65, no versículo 23 e 24, você vai ver o próprio Deus ensinando isso ao povo, falando sobre a sua onisciência. Então veja o que ele diz. Veja o que Deus ele diz. Isaías 65, 23 e 24. Ele lá no Antigo Testamento, Deus já ensinava isso ao seu povo. Como é que diz aí? Isaías 65, 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clame, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Veja só,
quando você clama a Deus, pede a Deus, você ora, você está falando com Deus, Deus, ele já sabe, antes de você terminar, antes de você falar. Então Deus, ele traz isso aqui para o seu povo, ele ensina, antes mesmo de vocês rogarem, clamarem, eu os atenderei, ainda estarão falando e eu já estou ouvindo. Ou seja, Deus, ele nunca vai ser um Deus que vai trabalhar atrasado na escuridão, no que, eu vou fazer, não. Ele já preparou todas as coisas. Deus, ele trabalha sempre adiante de nós. Então, quando a gente já chegou lá naquela situação, ele já sabia e já tinha preparado o quê? A vitória. Ele já tinha preparado o quê? A saída daquela situação. Então, veja também que aqui nesse texto de Isaías, né, Deus promete ouvir as orações dos seus servos e conceder-lhe a bênção. Deus, ele faz essa promessa de quando você orar, falar com ele, né, clamar naquela situação, ele diz, ei, te preocupa não, porque antes de tu abrir a tua boca, eu já te dei a vitória, eu já te abençoei, eu já sei o que é que tu vai passar. A mesma coisa lá no Salmo de número 139, o verso 4, a gente vai ver o próprio Deus falando sobre esse assunto. Salmo 139, verso 4, veja, Deus usa o seu servo para quê? Para falar isso aqui, ó. Salmo 139, verso 4. Verso 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Ou seja, sem que haja nenhuma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo tu conheces. Ó Senhor, tudo tu conheces. Ou seja, antes de falar a Deus, ele já conhece as nossas petições. E mais adiante, em Isaías 43:13, ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então, veja que Pedro, quando ele estava ali preocupado com os discípulos, aquela preocupação era a forma dele mostrar que a fé dele ainda não estava uma fé madura. Porque quando nós depositamos nossa confiança em Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Isso não é da boca para fora. Nós vamos demonstrar isso diante dos problemas, das situações, das dificuldades. Então Pedro, naquele momento, era para ele acreditar, continuar acreditando que Jesus estava ali e estava no controle da situação. Né? Você pode até existir um receio, uma certa, mas isso não pode te dominar, porque isso é normal, você fica preocupado com a situação, tem uma certa preocupação, mas essa preocupação, ela não pode ser um nível que venha abater a tua fé, né? E você chegar ao ponto de desacreditar, né? Você não acredita que Deus está realmente no controle de todas as coisas. Então, o pastor, quer dizer que se Deus ele sabe de todas as coisas, por que é
por que, pastor Gileide, que nós devemos pedir a Ele, orar, falar com Ele? Se Ele já conhece, se Ele é onisciente, a Bíblia diz que antes de a gente abrir a nossa boca, antes de a gente pensar, Ele já sabe de todas as coisas. O que foi que Ele disse a Jeremias? Né? Jeremias, que se formasse no ventre da tua mãe, conhecia. Antes de tu ser formado no ventre da tua mãe, Jeremias, né? Eu já tinha te santificado, te dado como profeta, já te conhecia, Jeremias. Ou seja, meus queridos, e por que existe esse negócio da gente? Ah, pastor, quer dizer que Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, então vou ficar aí tranquilo. Não, não é assim. A primeira coisa, atitude de humildade. Precisamos nos colocar nesta posição diante de Deus. A humildade né? E na humildade, não na arrogância. Então Deus, Ele quer ver a nossa humildade, né? A gente se colocar diante de Deus, mostrando que somos humildes suficiente, mesmo sabendo que Ele sabe, a gente vai lá humildemente na presença de Deus e entrega as nossas petições a Deus. Então, mesmo que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. A primeira coisa é para que a gente mostre a Deus a nossa humildade, a nossa forma de demonstrar a Deus a nossa pequenez diante do Deus grande. Então nós temos que ter essa atitude de humildade, não de arrogância. Ah, Deus sabe de tudo, Ele já sabe. Não. Então nós vamos mostrar aí a nossa humildade. E admitir que somos dependentes de Deus e não podemos fazer tudo. Então, quando a gente vai até Deus, mesmo sabendo da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, da onipresença de Deus, nós vamos até Ele admitir, né, que nós somos dependentes dEle e nós, com as nossas forças, não podemos fazer tudo. Nós não conseguimos. Então, há coisas que Deus Ele já fez, Ele está fazendo, Ele há de fazer, e há coisas que nós vamos colocar a nossa fé em ação, e aquilo que é para Deus fazer já está feito, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não é porque Deus Ele conhece tudo, sabe de tudo, que você não vai, através das suas atitudes, admitir que você é dependente de Deus. E na terceira coisa, precisamos um dos outros. Quem aprende a pedir, aprende a agradecer. Ô glória! Quem aprende a pedir, pastor Gileide, aprende também a agradecer. Por isso que é importante você ter essa humildade de você entender que você é dependente de Deus e você aprender que aquela pessoa que ela aprende a pedir, ela também aprende a agradecer. Então veja que Pedro e aqueles discípulos estavam preocupados, mas veja que quando Jesus ele sai dali, né? Jesus ele vai à casa de Pedro. Quando chegou lá, Jesus ele pega na mão daquela mulher, aquela mulher fica de pé, a febre tão alta, tão perigosa, que estava colocando aquela mulher numa cama deitada, ela agora se encontra de pé e servindo a Jesus. Então veja que Pedro, ele levou Jesus
para a casa dele, abriu as portas da casa, Jesus adentrou dentro da casa e operou aquele milagre. É importante que você aprenda a abrir as portas para Jesus operar. Tem muitas pessoas com o coração trancados, são decepções, são mágoas, são tristezas, são palavras ao contrário, alguém mexeu com você, eu não sei, algo fez você se trancar para as coisas de Deus. E eu não estou aqui falando de religião, não estou aqui falando de denominação, de placa de igreja, não, eu estou falando de um Deus todo-poderoso que transforma vidas, porque a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho amado para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pedro, ele testemunhou ali um milagre dentro da casa da sua sogra, porque ele levou Jesus até a casa da sogra dele, abriu as portas para Jesus entrar, e Jesus entrou e operou aquele milagre. Jesus, ele sabia, existia uma preocupação de Pedro, existia, mas veja que Pedro foi humilde, naquele momento entregou na mão dele, e ele pediu, clamou pela sogra dele a Jesus. Veja que ensinamento precioso, não é esse, pastor Gileide? Um ensinamento muito bom, né? Que a gente sabe que Deus conhece o nosso futuro, né? Tem coisas que a gente não precisa nem falar, coisas que a gente, né? Às vezes não fala, mas Deus sabe de todas as coisas. Esse é o Deus, né? Que me ama e que te ama, que sabe de todas as coisas. E a palavra de Deus diz que Ele nos sonda numa esquadrinha e Ele conhece o nosso interior, e Ele conhece a tua história. Ninguém mais conhece, só Ele, né? O Criador conhece a minha história e a tua história. Então Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas busca Ele, mostre essa humildade, mostre que é dependente dEle, mostre que você tem essa humildade de entender que Ele está no controle de tudo e de todos. Meus queridos, Deus abençoe a tua vida, fica com essa palavra de Deus em nome de Jesus. Não esquece, né, pastor Gileide, de se inscrever no nosso canal, dar o like, acionar o sininho, e é bênção de Deus. E que as copiosas bênçãos do Senhor repouse sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe.